Muito bem, esse é mais um podcast Portal Governador. Estamos aqui para conversar um pouquinho hoje com o Kayan Barentin sobre as formas que o poder público usa para comprar determinados produtos e, inclusive, contratar determinados serviços. Vamos conversar um pouco aqui e começar principalmente sobre um fato que tem gerado maior polêmica na cidade, que é a contratação da prefeitura. Kayan, o que significa ao certo registro de preços? Alex, antes de explicar o que é registro de preços, é importante nós frisarmos que o poder público está vinculado à legislação. Isso é o princípio da legalidade. O poder público não pode fazer aquilo que a lei não permita que ele faça. Partindo desse ponto, em matéria de compras e de contratação de serviços, nós temos no Brasil a Lei 8666 de 93, conhecida como Lei Geral de Licitações. É essa lei federal que traz os parâmetros e as diretrizes para que o poder público possa comprar produtos e possa também contratar serviços. Assim, o registro de preços é uma modalidade prevista na Lei de Licitações. A principal vantagem do registro de preços ocorre em relação aos objetos, cujos quantitativos sejam de difícil previsibilidade. E exemplo para isso, Alex, é a contratação de pneus, de peças de veículos, do combustível, do material de expediente que é utilizado nas secretarias da prefeitura, nos medicamentos, produtos de informática e por aí vai. Então, a prefeitura lançou há poucos dias edital para a compra de 30 novos veículos. Na prática, a prefeitura vai realmente comprar esses carros ou não? Essa é uma das vantagens do registro de preços. Ele é um sistema que não obriga o prefeito, o gestor, a finalmente comprar esses produtos ou esses serviços que registrou com determinado fornecedor. Ele não está obrigado, portanto, a firmar esse contrato. No entanto, se eu lanço um edital de licitação, mesmo que seja na modalidade de registro de preços, isso quer dizer que eu, internamente, de forma administrativa, sentei com meus secretários e vi o que de fato precisa ou não ser comprado. Pois é, em tese seria como se fosse quase que o início de uma compra, ou não exatamente? Poderia-se dizer que sim ou não. Como é que se inicia a compra? O prefeito não senta segunda-feira em sua cadeira, no seu gabinete e pensa, essa semana vou comprar 2 veículos novos. Tudo isso se origina de uma demanda que tem que ser vista na prática. Se eu vou renovar a frota de veículos, como é o caso que você citou aqui agora em Governador Celso Ramos, provavelmente o prefeito fez um estudo com seus secretários e ele verificou a necessidade de comprar esses novos veículos. Portanto, ele foi até o seu setor financeiro, viu que há disponibilidade no caixa, viu que há equilíbrio financeiro, que ele pode contratar, mesmo que seja por meio de registro de preços, essa frota de 30 novos veículos. É importante lembrar que a partir do momento que também ele lança um edital, isso também já gera custos à prefeitura, independentemente se ele for realmente efetuar a compra ou não, né, Kayan? Isso é muito importante, Alex. Toda ação dentro da prefeitura, dentro de um órgão público, ela tem que ser mensurada do ponto de vista econômico. A partir do momento que o servidor chega para trabalhar dentro da sua repartição e ele aciona o botão da energia elétrica, ele está consumindo recurso público. A partir do momento que ele usa um computador que é um bem público, ele imprime, tudo isso gera um custo, que nós chamamos o custo administrativo. Então, para lançar um edital de licitação, obviamente que já temos custos para que esse edital possa ser publicado. Os tempos que nós vivemos hoje são tempos diferentes. Não dá mais para o servidor fazer como fazia antigamente, que imprimia coisas pessoais dentro dos órgãos públicos, por exemplo. O cafezinho é questionado. Esses privilégios, assim chamados, são questionados. Então, a máquina pública precisa ser enxugada e o princípio da economicidade precisa ser posto em prática. Ou seja, ele lançou o edital, que em tese seria quase que mais ou menos o início de uma compra. Mas agora, Kayan, historicamente falando, na prefeitura de Governador Celso Ramos, já houve outras situações assim em que o prefeito lançou edital de registro de preço e, consequentemente, efetuou a compra? Sim, Alex. 2 exemplos bem recentes. Nós temos aqui o pregão presencial número 11, 2020, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de tubos de concreto e outros itens para suprir as necessidades do município. Essa licitação foi homologada dia 27 de fevereiro e, em seguida, mesmo sendo uma ata de registro de preços, esse contrato foi celebrado e o pedido foi feito de forma integral. Outro exemplo que nós temos é o pregão presencial número 12, 2020,
cujo objeto é o registro de preços para aquisição de equipamentos para o setor de enfermagem e odontologia. A licitação foi homologada dia 10 de março e já no mesmo dia foi feito o contrato e o pedido de todos os equipamentos licitados. Então, praticamente, quando se faz o registro de preço, obviamente que existe a intenção de comprar. Existe a intenção por parte do gestor, mas não existe a vinculação. Ou seja, você, enquanto fornecedor, não tem o direito de exigir que eu, gestor, faça o contrato com você. Mas existe sim uma expectativa de que você tem recurso para adquirir o conteúdo daquela ata. Eu imagino que o que deve ter acontecido para que se gerasse tanta confusão por parte do poder público municipal, talvez seja o fato de ser divulgada a intenção do poder público municipal comprar em um momento desse veículos para a prefeitura, né, Caian? Exatamente. Eu acho que o que pegou para os munícipes de governador Celso Ramos é que nós estamos no meio de um decreto de calamidade pública, que tem como um de seus efeitos a flexibilização dos limites da lei de responsabilidade fiscal, por exemplo. O gestor, quando decreta esse estado de calamidade pública, ele tem, por parte dos órgãos de controle externo e interno, uma outra visão, porque ele está dizendo na prática a esses órgãos de controle que está vivenciando uma situação atípica, que foge do seu controle, e por isso ele precisará desrespeitar regras que em outros tempos ele precisaria observar de forma muito fiel. E realmente se percebe que o poder público fica muito desconfortável quando alguém faz um contraponto nesse sentido, que nada mais é do que estar se divulgando um ato público administrativo, né, Caian? A gestão democrática que tanto se fala é a prática de você ouvir a comunidade, não só no período eleitoral. Nós percebemos que os políticos, enquanto são candidatos, eles têm um prazer e uma facilidade de ouvir seus eleitores. E essa facilidade de ouvir deve permanecer consigo até o último dia do seu mandato, para que ele possa fazer uma gestão democrática, ouvindo os anseios da comunidade. Então, Caian, ao ler o edital, se percebe que alguns desses veículos que a prefeitura estaria comprando vão para a Fundação do Meio Ambiente, que inclusive você implantou. Qual seria a necessidade, ao certo, Caian, desses veículos na Fundação? Alex, quando o assunto é meio ambiente, isso me toca e me toca bastante. Quando eu aceitei o desafio de participar da gestão Juliano Campos, foi para implantar e presidir a Fundação do Meio Ambiente do governador Celso Ramos, que hoje é presidida pelo colega Dalmiro Lobo. Um dos grandes desafios foi que nós não tínhamos uma sede própria, um espaço físico que fosse nosso, e sequer tínhamos veículos para poder fazer as ações de fiscalização e também para poder licenciar algumas atividades. Nós utilizávamos um veículo que se cogitava enviar para leilão, sequer tinha condições de rodar. Alex, uma coisa interessante que nós tínhamos e que nós conseguimos nesse um ano em que estivemos na Fundação foi compor uma equipe tanto técnica quanto de comissionados que fossem formados na área de sua atuação. Então, quando eu vejo que o poder público hoje quer equipar a Fundação por meio de uma frota de veículos, eu acho que isso é louvável, porque os servidores que lá estão são comprometidos com a causa ambiental e têm muito para contribuir com a nossa cidade. Tá, Caian, mas olha só, claro que existe a necessidade, é claro que existe todo um contexto relacionado ao que se deve fazer do ponto de vista de quem está no poder, mas, afinal de contas, o poder público vai ou não vai comprar esses carros? Aí é que tá. Eu acho que o prefeito Juliano, da forma como ele age durante todos esses anos, não lançaria um edital se ele não tivesse a real intenção de comprar esses veículos. Acredito sim que ele comprará esses veículos, essa frota nova para o município, e eu acho que a população tem que entender que mesmo estando em um estado de calamidade pública, se o gestor vai comprar, é porque tem dinheiro em caixa para isso. Então quer dizer que não tem o que fazer. Se o prefeito quiser comprar mais 30 carros para a Fundação do Meio Ambiente, ele vai comprar e ponto final? É isso aí? É mais ou menos isso, Caio? Não é bem assim também, Alex. A responsabilidade cabe ao gestor, ao prefeito. Importante dizer que aí está um dos papéis do vereador, o contrapeso que a Câmara Municipal deve fazer. Os vereadores têm o que nós chamamos de poder-dever. Esse binômio faz dizer o seguinte, que o vereador pode fiscalizar e ele deve fiscalizar para que não caia em omissão.
É a Câmara de Vereadores que tem que fazer essa fiscalização para saber se esse dinheiro que vai ser empregado com veículos novos não poderia ser melhor utilizado em outra área. Inclusive, esse vai ser o tema do nosso podcast, nosso próximo podcast, né, Caian? Exato. Relacionado à função do vereador, que é muito, às vezes, equivocada na comunidade, né? Muita gente acha que o vereador tem que puxar para a comunidade A, tem que puxar para a comunidade B, mas eu acho que na prática não seria bem isso, né, Caian? Exato, aquilo que eu preciso defender quando eu passo a ser, então, um vereador. Uma coisa, eu sou um candidato da Fazenda da Armação, por exemplo. Outra coisa é quando eu sou um vereador empossado do município de Governador Celso Ramos. Eu tenho que defender o interesse de toda a comunidade. Não é porque eu sou daqui que eu vou direcionar o orçamento, então, inteiro para cá. Você que acompanhou mais um podcast Portal Governador, nosso muito obrigado. Fique atento nas redes sociais. Em breve, mais um podcast Portal Governador.